Olha, vocês, eu não sei se eu vou poder estar aqui um dia pregando isso aqui, mas vocês se preparam, porque vai acontecer, irmãos. Vai, porque a Bíblia está escrito. O comunismo, infelizmente, o O comunismo, comunismo já tomou conta. ele vai avançar e vai ser do jeito deles. E as igrejas vão fechar e vai ter perseguições, vai ter prisões, vai ter morte. Vai chegar aquela hora, Eu quero comentar presbítero, rapidinho o negócio. vai chegar aquela hora que eles vão chegar nessa igreja aqui ou em outra, se ainda tiver de porta aberta, e vai dizer, nega o teu Deus Exatamente. ou morre. Com certeza Será vai que nós acontecer. estamos todos preparados para dizer, eu morro por Cristo? Muitos vão negar Cristo. Muitos vão negar correndo. Não, inclusive tem um Medo de vídeo, morrer. E Tem- ele já tem medo de morrer, as Tem- pessoas já têm medo de tem um morrer. vídeo que ele está em espanhol, eu vou te mostrar o vídeo, como é que vai ser mais ou menos. Você quer falar alguma Não, coisa, irmão? rapidinho. Assim, né? Como eu estava falando, né? Eu vi um dia desenho fantástico, eu estava esquentando o lanche do Antônio e estava olhando fantástico. Né? Aí ali, e lá, não sei, acho que em Curitiba, o padre estava dirigindo a missa, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. E entra lá um pessoal do PT. Eu vi, tá aqui lá foi um vereador. Aconteceu Sim, mesmo. vereador, aconteceu. né? Foi. Aí, tipo assim, após ali o pessoal tá mandando vídeo pros irmãos das igrejas, para não votar no PT, né? Porque é do lado É esquerdo. porque assim, a questão do PT, irmãos, é porque a ideologia do PT, a visão dele, vai contra a Bíblia. Por exemplo, Tudo conta, né? ele é a favor da legalização do aborto, eles são a favor do casamento de homem com Casamento, mulher com mulher, entendeu? Eles são a favor até mesmo de assaltantes. Então são coisas que não vai a favor da Bíblia. Então, é o seguinte, quem pensa com a barriga pode até votar no PT, a gente precisa de se alimentar. Só que tem os princípios morais que é mais importante. A família é mais importante. A ética, o respeito, o cumprimento da palavra de Deus é mais importante. Então aí fica uma questão assim meio que dividida, né? Mas voltando aqui para a palavra. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vai acontecer mesmo isso aqui ferrenhamente. Em alguns países já acontece. Eu vi a matéria na Bolívia, na China, né, já acontece. Nós estamos fechando as igrejas, as pessoas Já estão tá sendo tendo proibidas de falar de perseguição, Jesus. não pode Né? falar. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Que bom, irmão, que tem de falsos profetas hoje, misericórdia. É profetada para Mas todo tem. lado. Né? E o versículo 12 está se cumprindo hoje, até falei na live que eu fiz ontem. E para se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. O amor se esfriará de quase todos. Ou tem versão que fala amor de muitos. E realmente esfriou, irmãos. Acabou. Hoje você não Graças a confia Deus em que não é ninguém. de todos. As pessoas são egoístas, né? As pessoas não confiam em Não ninguém. confia em ninguém. Hoje você não sabe para quem que você vai abrir a porta da sua casa para entrar. Você não sabe o que a pessoa tem na cabeça. Né? A gente não Então, sabe o que é esfriou o amor, esfriou o amor, irmãos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Na sua conduta, na sua moral, na sua fé, no seu princípio, né? Na confiança, naquilo que você crê e que você sabe, que a Bíblia diz que você tem que fazer certo e continuar ali perseverando. Muitos hoje em dia não dão conta mais, não dão conta. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se você for entrar na internet e digitar e perguntar, você vai ver que 40% é muita gente. Né? 40% da população do planeta ainda não conhece o Evangelho. E aí, quando é que Jesus vem? Tem que ser pregado esse evangelho ainda. Tem que continuar, não pode parar. Do ano de 1999 para 2000, acho que você já era nascida, era, né? Porque é jovem, né? Mas você era pequenininha, né? Parece que não nessa época. Eu acho que é, mas penso que não. Enfim, tá bom, vamos deixar para lá. De 99 para 2000, não sei se vocês lembram, surgiu aquela expectativa que o mundo iria acabar. Sim, isso eu me lembro. Né? Mesmo. Teve aqui no Brasil, não consigo No lembrar. Brasil foi. Eu não consigo lembrar a cidade, mas teve uma cidade aqui no Brasil, sabe o que o delegado fez? Ele abriu as celas e deixou todo mundo, os presos ir embora. O mundo vai acabar mesmo. De 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2000, e o mundo não acabou, né, irmão? Nós estamos aqui, né? E a minha cunhada, Então, que fez, sabe o quê? Comprou mais de 20 tocados de arroz, feijão, e só aquele sacão, irmão, que encostou no telhado.
biscoito, tudo que era biscoito, tudo que era baú, tudo que era Perdeu. lugar. Se não doar, perde. Se Então, ela não doou, ela está perdendo. quem é bom nisso aí, para armazenar essas coisas, isso é o chamado Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né? Eles sabem as técnicas de preservar o feijão, preservar o arroz, né? Lá em casa, se tiver muito feijão é na areia lá no Piauí. Pois Feijão, botou uma terra. Arruma um meio de colocar dentro dessa litro, garrafa né? PET, né? E preservar, né? Nós recebemos feijão lá no Piauí com areia dentro e Aí, na PET, né? Aí eu vou usar as falas do Jim Sweat, né? Eu estou esperando um abrir no céu, né? Um buraco no céu para abrir para levar a igreja. Eu não estou esperando um buraco na terra para morrer. Eu quero viver ou então ser arrebatado, né? E aqui ele continua, né? Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aí o palestrante lá, que eu até fiz um desafio para ele, acho que ele não vai responder, porque não vai conseguir responder. E Jesus vai vir em segunda vez, eu vou mostrar para os irmãos dentro da Bíblia, tá? Isso vai ser o final aqui para a gente terminar. Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O terceiro templo de Israel vai ser reconstruído. Onde vai ser esse lugar? Lá em Israel tem um lugar lá chamado Mesquita de Omar. Esse lugar lá é frequentado por judeus e por árabes, né? Para aqueles que creem em Jeová e para aqueles que creem em Alá. E ali fica aquela briga, né? Aquela briga, por isso que lá na faixa de Gaza tem guerras constantes. Mas naquele lugar exatamente vai ser construído o terceiro templo. Mas para ser construído esse terceiro templo vai ter que vir o que eles aguardam? O Messias. O que a gente sabe que é o anticristo para nós e Messias para ele. Aí o Messias vai vir e vai conseguir fazer uma paz aparente. E como é que ele vai conseguir isso? Através da diplomacia, da política, do argumento. Pesquisei um pouco sobre ele. E eu vou falar aqui, não é que é, tá, irmãos? É pesquisas, tá? Disse que ele nasceu no ano de 66, né? Ou seja, ele está com mais 6 anos, 57 anos, né? 57 anos. É um camarada inteligentíssimo, porque o Papa João Paulo II falava 90 idiomas. Ele vai falar mais idiomas do que o Papa. Por quê? Porque ele vai seduzir as nações. E dizem que ele é um homossexual. Por que um homossexual? Sendo um homossexual, ele vai ter facilidade de se comunicar com o homem e com mulheres. Disse que esse é o governo do anticristo. É o que vai fazer a reconstrução do terceiro templo. Quando estiver pronto, ele vai enganar, ele vai quebrar a aliança com os judeus. Ele já vai ter todo o poder, ele já vai ter o domínio total no mundo. Inclusive o Wim Malga escreveu um livro, O Controle Total, que eu já li na época, né? Lá em Bruxelas, capital da Bélgica, existem os dados de todos nós aqui do planeta Terra. Todos nós. Lá tem um mega computador que quando você registra no cartório o nascimento de uma criança, automaticamente cai lá. Então ele vai ter todo o controle, né? Mas esse cenário está sendo preparado ainda. Aí o que acontece? Os pré-tribulacionistas dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Os pós-tribulacionistas dizem que não, a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Por que eles defendem isso? Tem um filme que eu até tenho esse filme lá em casa, o nome do filme ele tem no YouTube, é Quo-Vadis, Q-U-O-V-A-D-I-S, Quo-Vadis. E ali mostra na época do imperador Nero matando os cristãos na arena. Aí eles defendem o seguinte: os cristãos do século passado passaram pela tribulação, eles pagaram com as suas próprias vidas. Eles eram jogados lá em Roma, tem um coliseu romano, onde ficava ali aquela plateia, e aí o imperador Nero fazia sim que podia deixar a pessoa sobreviver. Quando ele fazia com o polegar negativo, era para matar, para abrir, né? E os leões saíam e devoravam ali os cristãos. Então, os pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vai ter que passar. Aí fica aquela guerra, né? E tem os meso e mid, que eu sou meso e mid, eu não sou nem pós e nem pré. Que eu creio que o escape vem na hora, né? Eu também acredito. Baseado em quê? Baseado em que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha do Aquele fogo. que tinha filho, que Deus não vai. Isso, e Daniel na cova dos leões, eles foram livrados na fornalha, e não da fornalha. Eles chegaram até a fornalha. Igual no caso de Daniel. Daniel não foi livrado da cova dos leões, ele foi livrado na cova. Na hora do problema, a fé foi testada. Então eu creio assim que vai acontecer assim. Eu acho que parece que está lá em Daniel, que Sadraque, Mesaque, ele falou assim, se Deus quiser, isso. Se Deus quiser... Foi quando o rei falou, né? O teu Deus, se quiser, ele te livra, sim. né?
Então, continuando. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí o irmão vai e fala assim, os que estiverem aonde? Na França? Não. Nos Estados Unidos? Não. Na Judéia, certo? Por quê? É fácil. Se quem tiver um conhecimento mais profundo de Bíblia vai explicar. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O Evangelho de Marcos, que é o segundo na sequência, foi escrito para os romanos. O Evangelho de Lucas, que é o terceiro, foi escrito para os gregos. E o Evangelho de João foi escrito para a igreja. Então, aqui, Mateus escreveu para um povo específico, judeu. Aqui no Brasil não tem Judéia, mas lá tem. Aqui ele falou, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque foi para judeu. Aí você pega o Evangelho de Marcos e Lucas, não tem esse termo Judéia. Porque foi para outros povos. Muito fácil. Quem estiver sobre o eirado ou o telhado, né, não desça a tirar de sua casa alguma coisa. Por quê? Porque a perseguição vai ser terrível. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Né? Naquele tempo era muito comum usar capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? A mulher grávida, dependendo de um certo período que ela está gestante, ela vai ter dificuldade de correr, de fugir. Por quê? Por causa do peso da sua barriga, né? Do bebê que está ali dentro. Então ele usou esse termo, né? E aí eles que amamentaram naqueles dias, que está amamentando também outra mulher indefesa, irmão. A mãe está amamentando indefesa. Chega numa hora que ela está. E aqui de novo, não está nos outros evangelhos, pode conferir. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por quê? O inverno ali é muito frio. Você tem dificuldade de se locomover. E por que não no sábado? Pela lei judaica, no dia de sábado, o judeu não pode dar mais do que 1000 passos. E daqui para minha casa eu dou muito mais de 1000 passos, então não teria como fugir. É tão fácil entender a Bíblia Sagrada, as pessoas complicam, fazem confusão. E aí coloca na mente das pessoas que não vai acontecer. Mas Jesus virá de novo e eu vou provar dentro da Bíblia. A não ser que a pessoa não acredite na Bíblia, né? Tem gente que não acredita na Bíblia, sabia disso? Tem pastores que não acreditam na Bíblia. Mas tem eu continuo dizendo. Os que até discutem com a gente. Né, pastor? Eu continuo falando. Ele vem, mas não para pisar nessa terra pecaminosa. Vamos chegar lá. Ele vem sobre as nuvens. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca tem havido e nem haverá jamais. Falando um pouco da Venezuela. A Venezuela hoje, ela vive um período de tribulação, mas não é a grande. Por quê? A inflação está, não sei, acho que 9.000%. As pessoas não têm o que comer. Sabe que as pessoas estão comendo lá? Se vê um gato ou um cachorro na rua, já era. Vai para a panela, irmãos. Para eles é grande tribulação isso aí. Mas isso aqui ainda vai ser pior do que aquilo ali ainda. Vai ser igual pior. em Cuba, né? Porque vai ter perseguição. A Argentina também, esse dia passou uma reportagem. Cuba, a gente não tem que comer, a gente não tem banheiro para tomar. Cuba e a Argentina está crítico, mas como a Venezuela não está não. A Venezuela está só Jesus. A Venezuela tem uns tempos que está desse jeito, né? Então, continuando aqui. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por que escolhido? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Você liga a televisão aí, não estou julgando deles, que a salvação é individual e quem sabe quem vai ser salvo ou não é Deus. Mas você liga a televisão e tem programas aí que você vê a igreja lotada, que você não dá para ver nenhum mosquito. Muito chamado, né? E os escolhidos. E eles estão ali com qual finalidade? Da salvação ou de ser próspero? De conseguir um carro, de conseguir uma casa, de conseguir uma fazenda?